Capítulo 9. Assim como aconteceu da primeira vez, tudo ficou negro, mas de repente ela sentiu muito frio. Caiu em algum lugar mole e não pôde ficar de pé, estava de barriga para baixo. Sua roupa pesava e ela estava com dificuldade para se mover. Tentou abrir os olhos, mas era impossível e o frio aumentava a cada segundo. Parecia que sua pele estava sendo furada por várias agulhas e naquela posição ficava difícil se levantar. Todo lugar que ela procurava apoio afundava assim que colocava mais peso. Então sentiu que foi puxada para cima pela cintura. A mão áspera passou rapidamente pelo seu rosto, o limpando, e ela abriu os olhos enquanto tossia. Estava tudo branco. Mas logo notou que era encarada bem de perto por olhos azuis, preocupados, e um senho muito franzido. Por que foi fazer isso, Helene? Ele puxou-a para mais junto dele, sentindo que ela tremia. Não pode estar com tanta vontade assim de partir. O conde puxou a capa que estava usando para ir caçar e passou em volta dela, embrulhando-a novamente, como fizera no dia que a encontrou no bosque. Só que dessa vez realmente apertou-a dentro da capa pesada para aquecê-la e pegou-a no colo. Saiu com dificuldade do monte de neve fofa e derretida, que se formava bem embaixo de toda aquela área do castelo, e foi carregando-a rapidamente para dentro. Foi mais uma daquelas situações que causavam comoção e paralisação no castelo. Ele subiu os degraus e entrou no quarto dela, disse a Erin que não precisava de ajuda e colocou-a em cima da cama. Retire as roupas molhadas, ele ordenou, mas ela apenas se encolheu ignorando-o, mesmo quando Jordan repetiu a ordem. Ele apoiou um joelho na cama e abriu a capa. Perdoe, mas não vou deixar que fique doente. Ele tirou a adaga do cinto e cortou parte do vestido. Depois o puxou. Ela acabou ajudando para poder se livrar rapidamente da roupa molhada. Por baixo havia a anágua branca de linho, mas, como estava úmida, ficou suficientemente transparente para ele preferir nem olhar. O vestido foi jogado no chão e Luísa puxou novamente a capa e as cobertas, envolvendo-se nelas para se aquecer. O conde foi até a lareira avivar o fogo que estava quase apagando e colocou mais lenha. Logo o aroma de maceiras se espalhou pelo cômodo. Depois disso, o silêncio tomou conta do quarto e Luísa só conseguia ouvir o crepitar da madeira. Encolheu-se ainda mais, cruzando os braços à frente do peito e dobrando as pernas até os joelhos ficarem perto de sua barriga. Jordan ficou parado ao lado da cama, apenas olhando-a. Envolvida em sua capa, parecia uma bolinha. Pelo menos não tremia mais. Ele não conseguiu deixá-la ali. Foi tomado por um sentimento de ternura e proteção. Se ela estivesse com frio, precisava aquecê-la. Se fosse medo, iria aplacá-lo e prometer-lhe que ninguém a machucaria. O que ela estivesse sentindo de ruim, ele daria um jeito de apagar de sua mente. Também precisava acalmar o próprio medo, pois não podia negar que ficara aterrorizado ao vê-la pular e cair naquele monte de neve derretida, que todos ali sabiam ser uma armadilha. Nem lembrava exatamente o que fizera. Sabia que correra, pulara pela janela, caíra no mesmo monte, mas, como já sabia o que ia encontrar, conseguiu manter-se de pé e pisar nas pedras e na elevação do terreno. Então, enfiou as mãos e a puxou de forma desesperada. Jordan não se lembrava de jamais ter sentido tanto medo na vida, nem nas várias vezes que esteve frente à morte certa pela espada de inimigos. Luiz achou que ele havia ido embora e a deixado. Sentiu os olhos arderem, apesar de estarem cerrados. Mas pouco depois o colchão afundou mais do lado esquerdo e ela foi puxada para o meio de braços fortes.
e reconfortantes. Voltou a se encolher, mas dessa vez não era como forma de proteção. Queria se aninhar perfeitamente ao corpo quente de Jordan e permanecer ali. Ele apertou-a e descansou uma das mãos sobre sua cabeça. Luísa pôde ficar bem quieta e começou a pensar sobre a tolice que cometera. E se tivesse dado certo? E se ela houvesse retornado ao seu tempo? O que teria acontecido a Helene e ao conde? Será que teriam ficado juntos? Ou Helene simplesmente cairia morta? Ou talvez tudo voltasse ao que era antes, como se ela nunca houvesse estado ali. Mas Luísa queria ficar com ele por quanto tempo fosse possível. Temia que a qualquer momento a fantasia acabasse e ela fosse levada para longe dele. Isso não podia acontecer. Agora era Helene e pertencia àquele mundo, pertencia a ele. Jordan só precisava acreditar nisso. Luísa sabia o que Helene sentia e queria exatamente o mesmo. Não sabia mais o que faria em 2012. E se tivesse que voltar àquela biblioteca destruída para apenas ler sobre a vida do conde e não mais fazer parte dela, provavelmente ia entrar em depressão e teria de largar o emprego. Ela levantou o rosto, disposta a não perder mais tempo. Devan, eu quero ficar aqui, com você. Ela declarou, procurando soar mais decidida possível. Ele ficou apenas a olhando e ela retribuía, do mesmo jeito que se encararam da primeira vez que se encontraram, como se existissem dois mundos, mas apenas aquele que um enxergava dentro dos olhos do outro. Luísa tocou-lhe o rosto e ele apreciou o contato. Se o que disse no rio ainda for, é a mais pura verdade, ele completou quando ela hesitou. Eu aceito. É tudo o que eu quero. Ela balançou a cabeça e continuou. Mas não é porque eu não tenho para onde ir, nem tenho dinheiro, alguém para me proteger ou qualquer outro recurso. Precisa acreditar, eu... Jordan tocou os lábios dela com os seus, interrompendo os seus argumentos. Afastou o rosto o suficiente para olhá-la. Não precisa. Eu acredito. Ele afirmou sendo sincero e sentindo-se satisfeito por lhe assegurar isso. Afinal, que homem seria ele para amá-la daquela maneira, mas não acreditar nela? Era um risco que ele achava melhor correr agora do que se arrepender pelo resto de sua vida. Preferia confiar na mulher que amava para que ela pudesse confiar nele da mesma forma. Luísa ficou esperando um beijo para selar a sua aceitação, mas Jordan parecia achar que ela devia tomar a iniciativa. Na verdade, ele apenas se distraiu, pensando sobre sua proposta e sobre tudo o que pretendia realizar ao lado da esposa. Não devia achar isso, mas ele ainda pensava que tinha alguma culpa no que aconteceu à sua falecida mulher. Talvez não devesse tê-la deixado sozinha, ou deveria ter tentado se apaixonar por ela, quem sabe passado mais tempo ao seu lado, ter sido mais tolerante a todas as características dela que ele não suportava. Mas não sentia falta dela, sentia pena pelo fim trágico que, apesar da traição, ela não merecia. Mas agora via uma grande chance de felicidade com Helene, afinal, já estava tão apaixonado que se considerava enfeitiçado, e aquele sentimento que ele não reconhecia, mas era forte e dominador, só podia ser amor. E também era muito recompensador quando correspondido. Milord, não vai me beijar?
Ela mais sugeriu do que perguntou. Por quê? Está tentando relançar o feitiço? Ele perguntou tão seriamente que a viu ficar na dúvida. Luísa arregalou os belos olhos verdes de Helene, tão idêntico aos seus. E precisa? Ela perguntou de forma preocupada. Ele lhe lançou um olhar divertido e beijou-lhe os lábios. Jamais, minha adorada, jamais. Ele roçou-lhe os lábios, provocando-a com leve contato. Será que podemos continuar a trocar cartas? Ainda assim me chamará de minha adorada dama, minha ousada lady. Ele sorriu e notou que não sorria tantas vezes há muito tempo. Mas desde que ela chegara era o que mais fazia, por mais noites em claro e cabelos brancos adiantados que ela houvesse lhe dado. Vou adorar-lhe escrever, mas sempre posso chamá-la de tudo isso. Vai me escrever quando viajar? Eu não vou deixá-la aqui, ir aonde eu for. Gostei disso. Ela passou um braço em volta do pescoço dele, mas sua mão foi deslizando desde o início do peito até parar em sua nuca. Estava fascinada com aquela intimidade. Ele imitou o gesto dela, mas parou ao segurar seu rosto. O beijo foi mais profundo. Luísa afastou um pouco a capa e deu mais espaço para eles. Consequentemente, expôs sua anágua de tecido fino que não servia para esconder muita coisa, e fora pura invenção dela. Ela corou um pouco ao notar para onde ele olhava, mas apenas puxou-o para beijá-la novamente. O conde obedeceu e beijou-a com ardor. Suas mãos procuraram as formas daquele corpo que ele evitava tocar, mas o contato ainda não havia sido tão direto. Parecia que não conseguiam pensar além do contato pelo qual ansiavam. Mesmo ao abrir os olhos, não enxergavam mais nada, apenas um ao outro. As sensações tomavam conta deles. Quando pararam de se beijar, eles se encararam. Ela deitou a cabeça no travesseiro e seus olhos mantiveram-se presos ao dele. Ofereceu os lábios e ele os beijou. Helene. Ele puxou a capa e enrolou-a nela, cobrindo-a completamente e escondendo aquele belo corpo da sua visão. Ao notar como já estava a tocando a ponto de puxar aquele vestido e como seu corpo respondera, o conde achou que seria melhor pular da cama e sair correndo. Jordan sentou-se rapidamente, colocando as pernas para fora e apoiando as mãos no colchão. Sentia-se como um menino travesso e depois dos 30. Isso era ridículo. Precisava acabar com aquela tortura. Nós vamos nos casar, Helene, ele anunciou. Seu tom era mais do que decidido e não dava margem a questionamentos. Luísa mantivera-se apenas observando as costas dele e sorriu levemente ao escutá-lo. Eu sei, acabei de aceitar. Você não está entendendo. Vamos nos casar neste sábado. Então chame as criadas e dê um jeito de arrumar seu vestido a tempo. Eu vou procurar o padre e marcar a data. Luísa levantou as sobrancelhas, mas não protestou. O conde levantou-se da cama rapidamente, enquanto fechava a túnica, e pegava seu gibão. Até lá, é melhor eu arranjar um jeito de me manter longe de você. Ele declarou, repondo suas roupas. Ele saiu apressadamente do quarto, preferindo não olhar para trás. Já estava mais do que irritado. Essa devia ser a 10ª vez que precisava sair correndo e sem olhá-la. Erin já havia notado e estava do lado de fora esperando. Ele disse-lhe para entrar e ajudá-la com roupas secas. Quando o conde voltou ao pátio e aproveitou o ar frio, notou que seus homens haviam obedecido às suas ordens e saíram para caçar sem ele. Mas não deviam estar muito longe. Ele resolveu pegar seu cavalo, que continuava carregado, e alcançá-los. Estava precisando de uma atividade física bem exaustiva. Mas deixou ordens mandando o padre não desaparecer, pois queria falar com ele assim que voltasse.
e quando o conde retornou na manhã seguinte, achou até que haviam recebido alguma graça em sua ausência, pois a cidade inteira devia estar do lado de fora lhe desejando felicidades. Óbvio que não precisou pensar muito para descobrir o motivo. Helene devia ter começado a preparar o vestido, todos já deviam saber que ele estava atrás do padre e juntaram os fatos. O conde ia se casar. Os comerciantes já estavam até lhe oferecendo presentes, querendo garantir sua presença na festa. Mas foi tudo culpa de Bettia. Erin bem que tentou lhe dar a notícia de forma discreta, mas a avó desmaiou de emoção. E ao acordar, começou imediatamente a gritar ordens e a preparar o banquete para a festa. Pouco depois, Padre Offrey, que também era outra figura nada discreta, veio correndo e disse que o conde estava atrás dele. Depois disso, a notícia se espalhou como poeira levada pelo vento. E Jordan nem conseguira falar com o padre ainda, mas a essa altura era provável que o próprio já houvesse até marcado a data sem precisar de ordens. Padre, eu preciso que reserve o sábado para mim. Não sei exatamente o horário, mas espero que Lady Helene prefira casar enquanto ainda houver sol. Depois o senhor sabe que está convidado para a festa e, portanto, deveria se ausentar de seus compromissos do dia. O conde procurou pelo religioso assim que chegou da caça, que foi bem sucedida e muito cansativa, mas não tanto quanto ele precisava. Meu filho, começou o padre, mal contendo a euforia. Eu já desmarquei o sábado inteiro. A capela estará novamente à disposição de todos no domingo à tarde. Padre Offrey não tinha nem vergonha de fingir que não beberia muito vinho na festa, o que o impossibilitaria de estar disponível no domingo de manhã. O conde agradeceu e balançou a cabeça enquanto voltava pelo pátio do castelo. Já devia saber que, mesmo que ele não marcasse o casamento, marcariam para ele. Provavelmente também o vestiriam e carregariam até o altar, se ele estivesse impossibilitado. Ficava tocado e agradecido por todos desejarem sua felicidade com tanto fervor, mas às vezes era embaraçoso, para não dizer cômico. Ele já marcou, não é? Indagou Cold quando o conde voltou. Sim, respondeu Jordan. Passe as moedas para cá. Cold disse a Murray que desafivelou a bolsinha do cinto e tirou a quantia que haviam apostado. Eu pensei que pelo menos o padre seria mais discreto. Entregou as moedas enquanto Cold ria da ingenuidade do amigo. Lady Lavine veio correndo receber o marido, apesar de ele ter ido apenas caçar. Agora ela sabia como era difícil ficar esperando que voltasse e rezando para que viesse inteiro. Cold e o conde se despediram e sorriram. Maury ainda ficava sem jeito com as atenções e carinhos de Lavine e chegava até a corar o que causava horas de caçoada dos amigos. Mas o conde não estava imune. Seus dois amigos passaram a caçada inteira fazendo piadinhas com a situação dele e com o fato de agora estar parecendo um tolo apaixonado. Diziam até que ele estava com a cara de bobo e eles não confiavam nele para sair por aí sozinho, pois andava distraído demais pensando nos atributos de certa dama que ele ainda não podia ter. Então teriam de vigiá-lo para o seu próprio bem e com isso aproveitavam para caçoar um pouco mais. Claro que tudo isso ficava apenas entre os três. O povo de Ravenford já sabia demais para o gosto do conde. Não precisava que até as suas intimidades fossem mais discutidas do que já eram. Meu amado Lorde, recebi esta manhã a notícia de que o padre marcou o casamento, antes mesmo de Milord.
Perdoe-me, mas isso é realmente engraçado. Mas também fui informada de que ele pretende casar-nos após a missa, como o costume. Saiba que eu não quero me casar de manhã. Quero que esteja quase no pôr do sol quando tudo terminar. E Milord anda desaparecido, e eu nunca estive em uma cerimônia de casamento. Preciso me preparar para dizer votos que não sejam repetidos. Helene. Milady, recrutei mais essas duas costureiras, elas são ótimas. Tenho certeza que todo o seu enxoval estará pronto a tempo. Luísa estava começando a ficar perdida. Ela não tinha enxoval e a melhor costureira de Havenford largara tudo para ajeitar seu vestido e sua roupa para as núpcias. Claro que trouxera ajudantes. Portanto, o quarto dela se transformara num amontoado de mulheres falantes. Muito mais agora que Betty resolvera que ela teria um enxoval. Pequeno, mas ao menos teria. Só que ela não tinha nada, absolutamente nada. Sabia que Helene tinha um enxoval para disfarçar o fato de não ter um dote real. Só que era para se casar com Lord Errigan, e era óbvio que Harold Reeves, seu tutor, não iria mandar entregar nada. O preço da noiva havia sido negociado em Londres e não havia dote, já que Helene não tinha nada, pois Harold tomou posse das terras e dos bens dos Montfort. E o valor foi alto. Ela era de uma família nobre e conhecida na corte, mas o valor ficava por conta daquela sua beleza encantadora. Era com o conde, lhe dissera. Ela evocava ideias daquelas mais pagãs, como um feitiço. Reeves a vendeu para Lord Errigan, que desde a primeira vez que a viu, desenvolveu uma espécie de tara por Helene e estava disposto a pagar uma fortuna para tê-la. Ele foi o primeiro para quem Harold a mostrou, quando a levou à corte, especialmente com o intuito de vendê-la para um noivo com recursos. Errigan era viúvo de 2 esposas e regulava a idade do próprio Reeves. Como condição para o pagamento, ele exigiu que ela fosse levada de volta para Mount Hill. Assim, nenhum outro faria uma oferta melhor. Mas eles não contavam com a fuga dela logo para Havenford, um lugar que eles não podiam nem se atrever a tentar invadir, e iam ter que usar muito bem a imaginação para ameaçar o conde e ter sucesso nisso. Minha amada Lady, eu fiquei imaginando quando conseguiria um jeito de caçoar da afobação do padre. E eu já o avisei que não pretendo me casar antes que o galo cante. Ele apreciou a ideia e resolveu fechar a igreja para o dia especial. Eu não posso impedi-lo. E Milady também anda desaparecida. Da última vez que passei à frente de seus aposentos, só pude vislumbrar um monte de tecido movendo-se no meio do quarto. Por acaso era Milady? Essa notícia me surpreende, Helene. Estava sendo obrigada a casar-se e nunca esteve em um casamento. Eu deveria cortar ao menos a língua do seu tutor para guardar como recordação. Quanto aos votos, não precisa se preocupar, mas pode enviá-los a mim se for de seu desejo. Acalentará o seu sumiço no meio dos tecidos. Espero que consiga sair do meio de tanto pano antes do dia do casamento. Devan. Agora, Luísa estava cercada de tecidos. As mulheres cortavam, emendavam, bordavam, cosiam, preparavam o essencial para ela. Eram toalhas, lenços, tapetes e roupas de cama. Pretendiam preparar a maior parte em 5 dias, pois um já havia passado. Era óbvio que os itens não ficariam prontos para o sábado,
Mas se continuassem nesse ritmo, ela ia ter material para redecorar o andar inteiro em algumas semanas. Ao menos, o vestido pertencia a ela, pois Helene fugira levando seu vestido de casamento, que não estava acabado, e quando começou a ser feito, ela nem sabia se um dia teria um noivo. Ela o levou mais pelo tecido valioso do que pelo que ele representava. Podia aproveitar todo aquele pano para fazer outro vestido. Certo dia, a esposa de Harold simplesmente apareceu e disse que ela já estava velha e precisava de um vestido para casar e sumir de Mount Hill. A peça era em seda clara, num dourado muito leve, e a melhor costureira o desfez quase todo. Os fios de ouro seriam bordados nas mangas compridas, no decote e na barra do vestido que arrastaria atrás da noiva. O véu ainda estava sendo medido e seria branco e leve. Luísa logo viu que eles não faziam economia de tecido naquela época e gostou da ideia de ainda não ser costume se casar de branco. Bétia ficava indo lá ver e dizia que eles certamente passariam meses recebendo presentes vindos de vários locais, e entre eles viriam mais itens que reporiam o enxoval que seu tutor não iria devolver. Aliás, Joan andava um bocado ocupada, tendo de tomar conta da cozinha, pois até sábado Betty só queria saber do casamento do conde e planejava um banquete memorável, mas até lá precisavam servir refeições todos os dias. Meu amado Lorde, fico feliz por saber que não precisarei acordar com as galinhas no dia do casamento, mas Padre Offrey é o religioso mais festeiro que já conheci. E Milord está muito cheio de piadas ultimamente. Saiba que haverá revanche. Não posso impedir que elas me cobram de tecidos. Quanto àquele homem, nem pense nisso. Ele não pode ter uma língua bonita, não seria uma boa lembrança. Sabe que meus votos são os mais sinceros. Já lhe garanti que não esconderei mais nada e não farei nenhum feitiço na frente de estranhos. E nem roubarei todas as frutas doces do castelo. Também não colocarei fogo em nada, a não ser em Milord. Serei a mais fiel das esposas, honrarei seu nome e a sua pessoa. Serei digna de minha nova posição. E se Milord cumprir a promessa de não colocar mais a própria cabeça a prêmio em batalhas desnecessárias, serei a mais amorosa de todas as esposas. Terá orgulho de mim. Prometo mantê-lo enfeitiçado eternamente e desobedecê-lo sempre que possível. Tenha certeza que meu voto principal será amá-lo por cada dia de minha vida. Completarei os votos apropriados assim que conseguirmos tempo e privacidade. E assegure-se para que esta carta não caia em mãos erradas. Helene. E lá se foi o pajem pelo corredor para levar mais uma carta do quarto da Lady para onde quer que o conde estivesse no castelo. Depois ele provavelmente voltaria correndo pelo mesmo caminho para trazer a resposta. Ao Lord de Dryfield. É com muita satisfação que lhe informo que vou me casar. Sei que é um aviso em cima da hora, pois a cerimônia se realizará no sábado, mas ficaria muito honrado com sua presença e de sua família. Pode trazer todos os seus rebentos. Tenho certeza que Lady Helene, minha futura esposa, ficará encantada em conhecê-los, tanto quanto gostará de Lady Angela. Atenciosamente, Havenford. Os Dryfield podiam chegar a Havenford em cerca de um dia e meio de viagem e se hospedar para participar do casamento. O filho mais velho de Lord Dryfield logo se consagraria cavaleiro, quando terminasse seu treinamento como escudeiro.
Jordan ainda enviou uma mensagem a Lord Braddon, mas, como ele morava mais longe, não acreditava que pudesse vir. Os dois eram os convidados que ele mais apreciaria a presença, mas também convidou outros de seus vassalos com quem tinha boas relações. Obviamente não gastou seu tempo convidando a família, que certamente acharia isso uma desfeita. Assim que estivesse casado, ia enviar uma mensagem avisando. E nem ia se preocupar em dar alguma desculpa ou culpar o inverno pela impossibilidade de convidá-los. O casamento era seu, a casa também, e ele convidava apenas quem fosse bem-vindo. Termo que não se aplicava àquela família que ele sequer podia considerar como sua. O conde não queria contratempos e nem problemas na cerimônia. Helene não merecia isso. Minha amada Lady, pode ter certeza que você nunca viu um religioso mais sem modos do que Padre Offrey. E é melhor se acostumar, pois ele não se cansa de aprontar. Quanto às piadas, Milady está mais afiada do que nunca. Sou um mero amador na sua frente. Não consigo decidir se é pior falando ou escrevendo. Precisamos nos encontrar para discutir esses seus votos, especialmente sobre essa habilidade que anda desenvolvendo com fogo. Asseguro-lhe que não é seguro para Milady. Brincar com fogo traz consequências. E eu cumprirei. Estarei aqui. Não pretendo partir para lugar algum. Não me arriscarei em nada desnecessário e, acredite, você me orgulha. Mas acho que Milady está calculando os ingredientes de suas poções de forma errada. Já estou fatalmente enfeitiçado. Se continuar me aplicando esse feitiço misterioso, não estarei aqui para contar o resto da história. Milady, nunca me diverti tanto escrevendo e nem enviei cartas para alguém dentro de minha própria casa, mas asseguro-lhe que honrarei cada voto seu. Serei honrado e fiel até o último dia de minha vida. Jamais usarei de violência para tratá-la, e espero mantê-la eternamente ocupada pensando em feitiços para mim, já que eu não sei preparar nenhum. Creio que nunca terminarei de acrescentar votos, mas considere meu amor como um voto inquebrável e interminável. Devan. Mas o contratempo se apresentou 2 dias antes da cerimônia. Eles nem estavam esperando quando o guarda avisou que uma comitiva estava chegando. Acharam até que se tratava de algum convidado que saiu de casa com antecedência, com medo de ser atrasado pelas condições das estradas ou por alguma nevasca. Mas logo notaram que não, nenhum brasão tremulava, anunciando um convidado. E a comitiva era formada apenas por homens montados e armados. Não havia carroça ou sinal que transportava uma lady e até crianças. Eram simplesmente soldados. Quando entrou nas terras da cidade, a comitiva levantou o brasão junto a outro totalmente branco, significando que estavam em missão de paz. E mesmo que não estivessem, era uma comitiva pequena demais para ameaçar o castelo. Só que isso não evitou que todos os guardas da muralha ficassem de olho neles e os outros se postassem perto dos portões, apenas como garantia. Eles pararam no meio da última subida para os portões e um mensageiro veio avisar sobre o que se tratava. O conde desceu as escadas, terminando de prender sua capa, e foi em direção aos portões imediatamente. Maury e Cold, que também já estavam devidamente vestidos e armados, o seguiram de perto. Não estou gostando disso, disse Maury, indo atrás do conde do seu lado direito. Está parecendo uma mulher rabugenta, respondeu Cold, só reclamando. São só meia dúzia de homens. Cold o seguia um pouco atrás do lado esquerdo. Pois eu contei 35, respondeu Maury, que já havia subido na muralha e olhado, tirando o Lorde à frente.
O conde ignorava o que os dois falavam, apesar de estar escutando muito bem. O senho dele estava tão franzido quanto possível. Ele andava rapidamente e logo alcançou os portões que não foram completamente abertos, apenas o suficiente para eles saírem junto com os guardas. Imediatamente o vento frio os atingiu, fazendo a capa do conde esvoaçar e bater contra as pernas dos seus dois cavaleiros. Estava tão frio que nem as aves estavam soltas. O mercado estava fechado e a cidade abaixo tinha pouco movimento. O inverno já estava transformando a paisagem e mudando a rotina diária. Erin, como sempre, era a portadora das notícias. Ela apareceu no quarto de Luísa tão rapidamente que estava até sem fôlego. E Bétia já havia se armado com um facão e uma pá de colocar pães no forno, dizendo que se eles houvessem vindo pegar a Lady, iam ter que lutar. Luísa desceu a escadaria principal do castelo mais rapidamente do que se achava capaz de fazer. Correu para o lado de fora. Erin ia atrás levando sua capa. Ela não queria que Jordan saísse. Podia ser uma armadilha, um golpe, qualquer coisa. Sabia que seu tutor era capaz de muitas coisas. Helene a deixara saber tudo, logo depois que Luísa aceitou o pedido de casamento do conde. Ela simplesmente adormeceu e na manhã seguinte sequer se lembrava de haver se levantado e se vestido. Era como se por umas horas houvesse trocado de lugar com Helene e ficado observando, mas agora sabia absolutamente tudo sobre ela. No fundo, achava que sua ameaça ao se jogar da janela é que havia feito efeito. Mas não precisaria mais mentir para o conde e nem inventar histórias. Muito menos cogitar a possibilidade de contar aquela história maluca sobre não ser realmente Helene e ter vindo do futuro. Ela não viera de lugar nenhum, porque ela era Helene. O passado que tinha não era o seu, era o de Helene. E era isso que precisava contar. Seu trabalho agora era construir um futuro, mas não poderia fazê-lo se o seu conde estivesse morto. Milady não pode sair atrás deles. E precisa ficar calma. Realmente acha que o homem seria tolo de fazer alguma coisa contra o conde na porta da casa dele? Já viu quantos guardas tem aqui, não é? E todos aqueles homens escondidos em cima da muralha estão apontando flechas para os visitantes. Esse castelo nunca foi invadido e por um bom motivo. Erin podia dizer o que quisesse. Luísa via filmes de guerra e lia romances policiais. Ao menos ela leu um dia. E lembrava tudo. Vir à porta do conde era exatamente o que ninguém esperava. E nenhum daqueles homens devia estar esperando que Reeves tivesse a audácia de atacar ali. Mas ela não achava que ele atacaria ninguém. Sua mente imaginativa ia além. Se fosse o seu roteiro de filme, Reeves ia dar um jeito de fazer o conde de refém. Então, os homens da muralha não poderiam atirar flechas, pois correriam o risco de acertar Jordan. Todos ficariam impossibilitados de fazer qualquer coisa, pois Reeves ia colocar uma adaga contra o pescoço do conde, e então exigiria que lhe entregassem Helene. Luísa foi andando para a muralha, pensando nas milhões de falhas que havia nesse seu roteiro maluco. Ela só precisava olhar para ver. Harold Reeves era uma criatura covarde e traiçoeira, acostumado a ter o que queria através de traições e armadilhas, nunca usando as próprias mãos. Ele só estivera no campo de batalha uma vez em toda a sua vida e ficou assistindo seus cavaleiros lutarem para expulsarem uns poucos invasores lá de Mount Hill.
Quando ele pensasse em tirar a adaga da cintura, Jordan já estaria com a espada no seu pescoço. E ainda havia 2 pontos muito importantes, Maury e Cold. Não havia possibilidade de Reeves colocar as mãos no conde e não ser imediatamente alvejado pelos 2 cavaleiros. Ela também precisava contar com o péssimo humor do conde, que apertava o cabo da espada, querendo saber o que aquele homem estava fazendo ali. Ele não se enganava facilmente e duvidava que pudesse ser por um bom motivo. Os 35 homens de Reeves estavam sendo devidamente vigiados pelos 20 que esperavam à frente do portão. E os homens da muralha estavam até apostando para ver quem derrubava mais com menos flechas. E esses eram apenas os homens da guarda do castelo num dia normal. Quem estava do lado de fora jamais sabia o que aguardava por trás daqueles muros altos e grossos. Harold se adiantou, afastando-se uns 6 passos dos seus homens, e com um de seus cavaleiros bem perto. O conde foi até ele com Maury o acompanhando. Cold ficou a uns 3 passos de distância. Então, os 2 cavaleiros que acompanhavam os lordes pararam, e eles continuaram por mais 2 passos e pararam frente a frente. O que o traz à minha porta numa tarde fria como essa, Reeves? Indagou o conde sem preâmbulos. É muito óbvio, milord. Eu deveria ter vindo há mais tempo, pois tal assunto só deveria ter sido discutido pessoalmente. O homem tentava disfarçar a antipatia com um sorrisinho leve. Eu concordo, mas agora que já começamos tratando por cartas, não imagino o que tenha mudado sua atitude, respondeu o conde com cinismo. Milord, minha sobrinha está comprometida e de casamento marcado com outro homem. Não pode se casar com ela. O conde não estava surpreso por a notícia já ter ultrapassado os limites de suas terras, e olha que no inverno a circulação era bem menor. Mas Reeves devia estar mantendo espiões naquela área. Ela não é sua sobrinha. Você é apenas tutor dela. E Helene aceitou se casar comigo, fato que não aconteceu com Lord Errigan. Aliás, onde está ele? Já que está tão interessado na noiva, pensei que viria pessoalmente. E creio que Milord sabe que como tutor dela tenho ainda mais autoridade do que como um tio. Eu a prometi para Lord Errigan e assinei um contrato. Milord não tem autoridade para invalidar isso. Não vou invalidar nada, Reeves. Vou fazer o contrário. Validarei minha união com Lady Helene e assim que ela tiver meu nome, Lord Errigan pode esquecer que a conheceu. Eu aconselho que ele esqueça imediatamente. Conde, eu vim buscar minha sobrinha, disse Reeves, encarando-o e deixando a política de boa vizinhança de lado para falar de igual para igual. Não tinha o físico do conde, mas também era alto, mesmo que patético. Saiba que obtive a permissão do próprio duque, agindo como regente da Inglaterra para realizar essa união. A lei está ao meu lado. Acho que Helene não lhe contou que a levei à corte pessoalmente para se arranjar com Lord Errigan. Pelo que calculo, não é a primeira vez que ela lhe esconde fatos. O que mais acha que ela anda escondendo? Claro que ele ia tentar semear a discórdia, colocando o caráter de Helene à prova. E nas entrelinhas o conde entendeu muito bem o que mais Reeves estava insinuando sobre a pureza da noiva.
Aquele homem jamais entenderia que para Jordan isso não fazia diferença. Ele amava Helene e a queria como fosse. Sim, tem razão. Faltam uns pequenos detalhes que ainda não são de meu conhecimento, como, por exemplo, o caso do dote ao contrário. Diga-me, Lord Errigan, já lhe pagou por Lady Helene? Deve ter lhe dado ao menos metade do valor. Então você já gastou tudo e agora está desesperado porque não tem mais a mercadoria? O conde juntou as mãos à frente do corpo, fingindo estar em dúvida. Mas seus olhos estavam bem cravados em Reeves. Afinal, raposas velhas são ainda mais traiçoeiras. Reeves ficou vermelho de raiva. O conde estava concluindo a história tão bem que quase fazia adivinhação. Ele havia mesmo levado Helene à corte e praticamente a colocara à venda. Não era como Lord Regis fazia com Lavigne, porque Harold não queria ficar perdendo tempo com Helene. Ela lhe causaria problemas se tentasse usá-la para negociar suas vontades. Ele queria era vendê-la pelo maior preço que conseguisse, e então ela seria problema de outro homem. Ele vivia dizendo que já a sustentara até hoje, e agora era a hora de ela servir para algum propósito. E também gostava de culpá-la pela fuga de sua irmã, que ele julgava ainda mais insuportável que ela. A cicatriz no queixo de Reeves foi causada por Dora, irmã de Helene, que o cortou com uma faca quando ele tentou estuprá-la. Depois disso, Dora apanhou tanto que quase morreu. Assim que se recuperou, ela fugiu na companhia de um prisioneiro escocês que elas libertaram. Dora disse a Helene para fazer o mesmo assim que pudesse. Helene esteve conformada em esperar o melhor momento, até que foi arrastada para a corte. Reeves não tentou tocá-la porque uma noiva, entre aspas, usada, não valia nada naquela época. Ele não era a favor de Errigan e nem contra o conde. O que ele queria era dinheiro, e Jordan não lhe daria isso. Devolva minha sobrinha, milord. Tirou um papel do bolso e mostrou. Aqui está a permissão para o casamento. Reeves, esse papel podia ter sido redigido pelo próprio rei, se ele já tivesse idade para tal. E mesmo assim, eu não lhe daria, Helene. E pare de falar em devolver, pois eu não lhe roubei nada. Ela fugiu por conta própria. Fato que já me diz o suficiente sobre esse casamento que você planejou. Respondeu Jordan irritantemente calmo, mesmo com seu tom de voz cortante e decidido. Está roubando agora, disse o homem elevando a voz, pois o conde já havia abusado de sua paciência. Eu tenho o direito de entregar e pegar minha sobrinha. Você não tem a menor autoridade sobre ela. Jordan estreitou os olhos e abaixou um pouco a cabeça para encarar o homem de forma ainda mais assintosa. Ele também já estava sem paciência e só por estar na presença desse homem, que vendeu sua dama, ele sentia o estômago embrulhar e o ódio e a repulsa se avolumarem. E isso porque ele não sabia os detalhes, para a sorte de Harold. E como pretende entrar e pegá-la? Ele perguntou num tom de verdadeira curiosidade, mas que logo mudou para uma narrativa que escondia algumas ameaças, tão verdadeiras que nem podiam ser chamadas por esse nome. Primeiro terá que entrar em meu castelo, e seria o primeiro a conseguir tal façanha. Depois, precisaria encontrar meu quarto e tirá-la de minha cama.
disse, deixando bem claro o grau de sua relação com Helene. Que se danasse se estava enganando aquele desgraçado. Ia se casar com ela e não precisava da aprovação dele. Depois precisaria sair. E eu gostaria muito de saber como pretende fazer isso. Vivo. Jordan notou que Reeves apertava o cabo da espada. Mesmo que me matasse agora, não entraria no meu castelo. Mas teria Helene de volta, o homem disse entre os dentes. Acha mesmo que eu ia morrer sem levá-la junto? Indagou o conde. E deixá-lo aqui para se apossar dela? Já provou seu ponto. Notei que não vai nem me convidar para sair deste frio. Mas ainda preciso de minha sobrinha. Vá buscá-la, seu verdadeiro noivo espera. Não recebo ordens, Reeves. Eu dou ordens. Você está em minhas terras. Cabe a você sair ou ser jogado de cima dessa colina. Quero ver Helene. Ele gritou e seu cavaleiro deu um passo em sua direção. Ato imitado por Morey, que deu um passo ainda maior em direção ao conde. Não tenho tempo para isso. Quero casá-la antes do final do mês. Já perdi muito tempo nesse fim de mundo. Estou cansado de lordes como você. Já deve tê-la possuído à exaustão. Não precisa se casar com ela por isso. Não vou lhe dar dote algum. Pode esperar sentado. O conde ignorou deliberadamente a maior parte do que o outro disse, ou a solução seria cortar sua língua. Olhe em volta, Reeves, mandou Jordan, sentindo sua mandíbula dura devido à tensão de ter que se controlar. Harold continuou o encarando. Olhe, eu quero que você olhe em volta, mas olhe bem, disse o conde, deixando claro que não era uma opção. Soltando o ar com impaciência, Reeves olhou em volta. Olhou bem? Agora me diga, eu pareço com alguém que precisa de um dote vindo de você? Por acaso, tudo o que você viu em volta parece com algum lugar que necessite de qualquer esmola vinda de você? Jordan pausou enquanto o olhava. Agora que nos entendemos, suma daqui. Não vou a lugar algum sem ver Helene. O homem disse entre os dentes, estava difícil se controlar. Ele estava acostumado a fazer o que queria e agredir os outros, com suas costas protegidas por seus cavaleiros, mas dessa vez isso não ia bastar. Você não pode me negar este pedido. Afinal, como vou saber se Helene está mesmo viva, se não a vi? Nem posso dizer ao Duque que fui obrigado a concordar com isso, se nem tenho certeza que ela está viva, disse alto de propósito. Cold quase sacou a espada frente àquela acusação ao conde, mas contentou-se em apertar o cabo. Jordan não tinha a menor intenção de deixar aquele homem se dirigir a Helene. Sabia dos danos que causara a ela. Por mais irritado que tivesse ficado, por ela ter-lhe escondido alguns fatos, o terror que vira estampado no rosto dela, só pela possibilidade de voltar para as garras do tutor, foi genuíno. E ele também não esqueceu a reação violenta que ela teve quando pensou que ele estava arrumando a comitiva para devolvê-la. Não vai chegar perto de Helene. Jordan disse agora era ele que apertava o cabo da espada. Então como posso saber que ela está bem e que concorda em se casar com você? Até agora só tenho sua palavra. Não pode negar ao seu tutor o desejo de vê-la. E pior que nesse ponto o desgraçado tinha razão. Jordan trincou os dentes e ia mandar buscarem Helene, para que ela aparecesse na muralha,
mas sabia até o que Harold ia dizer quanto a isso. Betty teve vontade de bater na cabeça da Lady, para que ela desmaiasse e desistisse de ir lá fora. Mas ela estava irredutível. Não ia ficar se acovardando ali. Iria lá despachar Reeves de uma vez por todas. O conde fizera seu papel, mas Louisa precisava fazer o seu. Já sabia de tudo, e tanto ela quanto Helene precisavam exorcizar aquele homem de suas vidas. Se ele queria vê-la, então iria ver, e se arrepender disso. O portão tornou a abrir, dessa vez ainda menos, apenas o suficiente para Luísa passar por ele. Ela trajava sua nova capa de veludo azul e estava com o capuz. Assim que ela saiu, os arqueiros na muralha ficaram de pé e chegaram para a frente. Nem precisaram de ordens para isso. Os 20 homens que estavam à frente do portão desceram atrás dela e pararam a 5 passos de onde Cold estava. E ele a acompanhou, pois Maury guardava o conde e ele guardaria a futura condessa. Com esse movimento, 2 cavaleiros de Reeves vieram para perto dele. Harold ficou surpreso por ela sair, mas estreitou os olhos, vendo como a força do castelo avançara, só porque ela saíra. Queriam deixar bem claro a posição dele. Se movesse um dedo além do necessário, ia levar uma flechada na testa e possivelmente seria atravessado por várias espadas. Então o conde não mentira, afinal, a desgraçada da sobrinha o conquistara. Ela chegou até eles, mas Jordan não deixou que passasse à sua frente. Segurou o seu antebraço e manteve-a protegida por seu corpo. O vento arrancou o capuz da cabeça dela, exibindo o vermelho do seu cabelo, que contrastava tanto com a paisagem branca. Luísa estreitou os olhos ao enfim encarar Harold, e por mais que o conde não quisesse, ela deu um passo para o lado, querendo ver bem aquele homem e falar com ele de igual para igual. Se eu fugi, só podia ser porque não queria ver sua cara novamente, disse ao tutor, usando seu tom mais firme. Helene, deixe de besteiras, sabe muito bem qual é o seu dever. Instruí-lhe para isso. Pessoas dependem de você. Prometeu a Lord Harrigan, lembra-se? Harold concentrou-se nela, procurando ignorar a presença do conde e lembrar a garota a quem ela devia obediência. Claro que me lembro. Prometi para que ele tirasse aquelas mãos nojentas de cima de mim. A expressão dela era de completo asco ao lembrar-se daquele dia em Londres, quando teve de aguardar na sala sem saber que seria apresentada ao noivo que Reeves escolheu. Não fale mentiras, sempre foi mentirosa e agora quer enganar essas pessoas. Você me deu para Lord Harrigan. Ficou olhando enquanto ele colocava aquelas mãos sujas em mim. Ela falava com repulsa. Só de pensar sentia calafrios. Saber que Helene esteve a um passo de ser estuprada pelo futuro noivo e conseguiu fugir apenas para ser morta, deixava Luísa tão machucada que sabia não conseguir mais separar uma da outra. Agora era como se tudo houvesse acontecido a ela. Harold estava tão acostumado a castigá-la que, apesar do conde estar no caminho, ele levantou a mão para esbofeteá-la. Jordan pegou a adaga tão rapidamente que ele nem viu e apontou-a para seu olho, como se o lembrasse de sua presença. O cavaleiro de Reeves sacou a espada, mas, quando ele fez isso,
Maury já estava com a espada em seu pescoço. Mexa-se e eu faço sua barba aqui mesmo, Maury avisou ao homem. Não vou bater nessa vadia mentirosa. Tire essa adaga de perto de mim, disse Reeves, e tudo que conseguiu foi ser agarrado pelo pescoço, pois o conde não gostou nada do insulto que ele proferiu contra sua noiva. E naqueles tempos, um insulto era um bom motivo para matar. Reeves devia estar se esquecendo disso. Aquele porco só não consumou o estupro porque, apesar de tudo, o bastardo queria uma noiva virginal à frente do padre, para ele estuprar somente na noite de núpcias. E você, seu nojento, estava só esperando ele me usar para que pudesse enfim fazer o mesmo. Até tentou convencê-lo a experimentar para ver se eu prestava. Se eu tivesse uma espada naquele dia, você estaria morto. Enfim, a verdade de toda aquela história de casamento, ainda sem os pequenos detalhes sórdidos que Luísa jamais falaria. Jordan puxou o ar, o ódio tomou conta dele de uma forma tão forte que ele ficou cego. Não havia neve e nem paisagem branca. Tudo ficou vermelho. E aquele homem tinha coragem de vir à frente dele. Reeves não pôde respondê-la, pois o conde o agarrou, e Cold sacou a espada, ameaçando o outro cavaleiro enquanto puxava Luísa para trás dele. Depois que ela gritou as façanhas de Reeves, todos os homens da comitiva desembainharam as espadas, pois acharam que seriam mortos ali mesmo, pelos pecados que o maldito cometeu contra a noiva do conde. Imediatamente os guardas do castelo também sacaram suas armas, e os arqueiros miraram nos homens de Harold. Tudo virou uma confusão em segundos. Harold sacou a espada, e Jordan segurou o pulso dele e arrancou a arma, levantou-o no ar pelo pescoço e o esmurrou. Sua mão desceu para a túnica que o homem usava, e ele não o deixaria cair enquanto quebrava aquela cara maldita. Ele batia com tanto ódio que em 3 socos o estrago era digno de uma briga inteira. Ele ia matá-lo, se lhe dessem mais 1 minuto. Ele ia bater com tanta força que a cabeça de Arrow iria rachar ali mesmo. Ele sequer estava enxergando bem onde batia. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Ele podia ver Helene sozinha numa sala, enojada e apavorada, enquanto Harrigan tocava nela e Harold assistia com muita satisfação. O conde nunca teve sede de sangue, mas agora ele rasgaria Harold com os dentes e cuspiria o resto em cima dos seus cavalheiros. Jordan! Luísa agarrou o braço dele e teve que realmente segurá-lo junto ao seu corpo para impedi-lo. Pare com isso. Cold correu e ajudou-a. Maury mantinha os homens de Reeves sob vigilância. Outros cavaleiros do castelo desceram para evitar que eles avançassem. Mande seus homens recuarem. O conde disse a Reeves que apenas o olhou com ódio, usando o olho direito, que ainda funcionava. Então, com um fraco movimento, mandou os cavaleiros recuarem. Todos eles, exigiu o conde, e Luísa ainda estava segurando o punho dele, que continuava fechado com tanta força que ela não pôde abri-lo. Com um movimento da mão de Reeves, os 35 homens deram alguns passos para trás. Esqueça que Helene existe. Antes que você chegue a qualquer lugar para reclamar, ela já vai ser uma Warrington e ninguém vai tirá-la de mim. Ele finalmente o soltou e empurrou-o para trás. Só então Luísa soltou a mão dele e Cold puxou-a para trás. Agora saia de minhas terras e nunca mais coloque os pés aqui. E dê o mesmo recado a Lord Harrigan, pois se eu o encontrar, ele vai ficar sem as 2 mãos. Eu sou um homem de palavra, Reeves.
Minhas ameaças são cumpridas, adicionou a última frase, seu tom era sombrio. Cold e Maury podiam garantir que ele cortaria as mãos de Lord Errigan com um machado cego, para doer e demorar mais, pois a espada era rápida demais. Reeves passou a mão pelo rosto, tentando parar o sangue. Pela dor que sentia, alguma coisa em sua cara estava quebrada. É melhor não ir muito longe de suas terras, Warrington. Reeves ameaçou, mas com a boca machucada como estava, o que ele dizia estava difícil de entender. Jordan desembainhou a espada enquanto o olhava. Então é melhor resolvermos isso agora, não gosto de insegurança. Respondeu o conde claramente, convidando-o a resolver o problema. Agora que sua razão estava de volta, ele não queria ter que matar ninguém na frente de Helene. Não queria que ela tivesse esse tipo de lembrança sobre ele. Não quando estavam prestes a se casar. Afinal, o conde queria muito deixar os campos de batalha em segundo plano e ter uma vida mais tranquila ao lado dela. Mas se fosse preciso, mandaria que a levassem para dentro, mesmo duvidando que Harold fosse aceitar seu desafio. Reeves não o respondeu com palavras. Seu olhar, mesmo que com um olho só, disse tudo. Se tivesse oportunidade, iria arrancar a cabeça de Warrington, mas ele não teria. Era esperto o bastante para saber o que o conde queria. Se aceitasse o desafio, Warrington poderia matá-lo sem ter que dar explicações pelo assassinato de outro nobre. Lançou um último olhar de ódio para Helene, a culpada por sua desgraça. Harold estava quase falido e precisava do dinheiro que receberia por ela. Ele sempre a considerou mais calma e pacífica do que a selvagem da irmã. Ela não reagia com violência como Dora fazia. Sempre usava palavras e olhares que diziam muito. A única vez que ela chegou a machucá-lo e o ameaçou com uma faca foi justamente no episódio de Lord Errigan. Reeves desconfiava que estava vivo agora porque ela se esquecera de mencionar algumas coisas, como o tremendo tapa na cara que seu futuro noivo lhe dera para que parasse de lutar com ele. A maldita foi esperta o suficiente para apelar ao pecado aos olhos de Deus e à praga que podia cair sobre as terras do pecador. E assim conseguiu atingir a única coisa que Errigan prezava, e ele preferiu esperar para consumar o que tinha começado ali mesmo na sala onde Reeves seria testemunha. Harold não gostava de mulheres assim, pensativas demais, e tinha razão, pois olha onde estava metido. Para Reeves, tudo aquilo fora planejado pela mente vil e vingativa de Helene. Mas essa conclusão errônea era um ótimo castigo, pois ele morreria achando que havia caído numa armadilha preparada por uma mulher, e ele desprezava as mulheres. Achava que eram inferiores e só serviam para ser usadas. Isso era muito mais humilhante para ele do que a verdade. Nunca mais esqueceria essa lição. Deixe-o vivo, pediu Luísa. Ele terá de conviver com ele mesmo. Em breve sequer terá como manter todos esses homens que o seguem agora. Jordan embanhou a espada, mesmo sem o pedido da noiva. Harold não aceitara o desafio e já estava se retirando com seus homens. Se ela não tivesse o impedido antes, agora estaria olhando para um cadáver sem rosto. Acompanhem-nos até a saída da cidade, disse o conde aos guardas. Não queria correr o risco de Harold causar algum dano aos moradores locais. Maury e Cold ficaram de frente para a comitiva que se virava para partir. O conde passou o braço em volta de Luísa e levou-a rapidamente para dentro. Ela foi com ele. Achava que seria repreendida por ter saído.
mas mesmo assim sentia como se um peso deixasse seu coração. Era o alívio de Helene por nunca mais ter de sentir medo do tutor, e a alegria de ambas por Jordan estar vivo e ela ainda ter sua chance de construir o futuro que tanto queria. Quando estavam a salvo dentro do castelo, o conde levou-a para dentro do salão e para perto da lareira para aquecê-la. Ele parou à sua frente e colocou as duas mãos em seus ombros, olhando-a atentamente e tentando descobrir seu estado de espírito. Você está bem? Ele indagou. Sim. Ela respondeu, assentindo levemente. Ele sorriu e desamarrou a capa dela, jogou-a para cima da cadeira e dessa vez segurou suas mãos. Você foi muito corajosa ao enfrentar esse homem que já lhe custou tanto. Estou muito orgulhoso de você. Ele tinha um sorriso sincero enquanto a olhava. Surpresa, Luísa sorriu também e se abraçou a ele, segurando com força no tecido de sua capa. Jordan abraçou-a também e afagou seu cabelo. Apesar de Helene temer o tio, Luísa não sentia medo dele. Seu maior temor agora era algo de ruim acontecer ao conde. Obrigada por me defender. Minha irmã foi a única que tentou, e agora eu nem sei se ela está viva. Você é minha família agora, Helene. Nós sempre devemos defender quem amamos. Esse homem nunca mais vai machucá-la, e eu farei tudo que estiver ao meu alcance para não magoá-la. Luísa teria aceitado se casar com o conde ali mesmo. Ele poderia repetir isso em seus votos, e ela adoraria do mesmo jeito. Mas não precisaria esperar muito mais. Aliás, depois daquele incidente, todos ali queriam que os 2 dias passassem o mais rápido possível para o casamento se realizar logo.